Antes de começar a gravar esse vídeo, eu quero mostrar para todos que estão assistindo esse vídeo onde eu estou. Estou numa chácara aqui em Jorge Welter, no município de Peró. Os homens de nossa igreja se reuniram aqui nessa chácara. Ainda há bastante irmãos almoçando. Nós temos uma piscina aqui, só que olha como é que está o céu. Só está nublado, estava chovendo até agora há pouco, agora deu uma parada. Aí nós ficamos aqui nessa varanda, onde tivemos a culto, parte devocional. E os irmãos ainda estão reunidos aqui, eu acredito que estejam todos aqui ainda. Mas eu quero aproveitar esse vídeo para falar a respeito de um assunto que tem ocupado as manchetes dos jornais nos últimos dias. Hoje é sexta-feira santa, dia 7 de abril de 2023. Muitas pessoas estão celebrando a paixão de Cristo, estão celebrando da morte de Jesus, que na sexta-feira santa lembra-se do martírio de Jesus, quando ele foi julgado por Anás, Caifás, Herodes, Pôncio Pilatos. Ele foi açoitado. Pilatos ofereceu Jesus no lugar de Barrabás. Aí no fim o povo quis soltar Barrabás. Aí Jesus acabou sendo açoitado com aquele famoso açoite com pontas de osso, aí que deixaram desfigurado. E aí teve a coroa de espinhos, o manto de púrpura. Aí ele teve que arrastar a cruz por 8 quilômetros até o Gólgota. Lá ele foi pregado. Parece que até deslocaram o ombro dele, ou seja, muitos detalhes aqui, até hoje, só de imaginar a cena de Jesus, né, pendurado naquela cruz, sem conseguir nem respirar direito durante 3 horas, ou seja, do meio-dia até as 3 horas da tarde, que foi quando ele morreu. Muitas pessoas até embrulham o estômago, mas neste dia em que muitas pessoas lembram a morte de Jesus, eu quero falar sobre um assunto que tem a ver com o meu vídeo anterior, em que eu falo sobre Paulo Cogos, falo sobre Vitória Souza, mas eu quero me dirigir especificamente ao Paulo Cogos, porque nos últimos dias, no caso anteontem, foi dia 5 de... hoje é sexta, né? Foi na quarta-feira, dia 5 de abril de 2023, que lá na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, o homem invadiu uma escola, matou 4 crianças e feriu outras 4. Eu não entrarei aqui em detalhes, obviamente, né, para evitar que alguém tenha outra ideia maluca como essa e faça o mesmo em outro lugar. Mas, inclusive, o pai de uma das crianças, o pai de um dos meninos que foi assassinado, perdoou o assassino, e ele foi criticado por muita gente que disse: mas ele estava sob forte emoção, não sabia o que estava falando, quando cair a ficha, aí ele verá o que ele falou. Enfim, muita gente, até mesmo pessoas do meio evangélico, estão criticando a atitude desse pai que perdoou o assassino do seu filho, sendo que Jesus fez algo muito superior a qualquer pessoa que tenha perdoado o assassino de alguém da sua família, estuprador, seja lá o que for. E Jesus fez algo muito superior, que foi perdoar os pecados da humanidade inteira, e todos aqueles que nele crescem receberiam vida eterna a partir da fé nele, como está lá em João 3,16. Mas eu quero falar hoje especificamente sobre 3 assuntos que têm a ver com o que aconteceu lá em Blumenau. Que existe uma militância muito grande, principalmente de extrema direita, que defende armamentismo, pena de morte e... qualquer outro? Vingança com as próprias mãos, justiça com as próprias mãos. Então eu quero falar essas pessoas que defendem isso. E por que eu mencionei Paulo Cogos aqui? Porque certamente no meu vídeo anterior, eu acredito que quando esse vídeo, né, sobre Paulo Cogos e Vitória Souza for ao ar, com certeza o próprio Paulo Cogos comentará nesse vídeo perguntando a respeito do que eu penso a respeito do armamentismo, né, que é uma das bandeiras que ele defende, né, de armar a população, tudo para se defender dos bandidos, enfim. Pena de morte também, muita gente está pedindo pena de morte, não só para o assassino de Blumenau, como também para todas as demais pessoas que cometem crimes hediondos, crimes bárbaros.
Mas aí que devemos entrar no seguinte. Eu assisti um dos vídeos do Paulo Cogos em que ele mencionou o texto de Lucas, capítulo 22, versículo 35 a 38, que é o texto que Jesus, logo ao final da última ceia, ele fala sobre as duas espadas. Aí diz o seguinte o texto, e disse-lhes, no caso Jesus dizendo aos discípulos: quando vos mandei sem bolsa, alforge ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Disse-lhes, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda o seu vestido e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui duas espadas. E ele lhes disse: basta. Aqui, o Paulo Cogos e muitos outros que defendem o armamentismo, pena de morte, justiça com as próprias mãos, vingança, enfim. Eles usam esse texto e outros também, assim como o Antigo Testamento inteiro, né, o livro de Josué, Juízes. Se você espremer o livro de Josué, sai sangue. Se você espremer o livro de Juízes, sai sangue. Assim como vários outros livros do Antigo Testamento, onde morreu muita gente. Inclusive, o próprio Deus autorizou a morte de muita gente, cidades inteiras foram dizimadas por ordem do próprio Deus. Mas devemos levar em conta o seguinte: havia a época da lei, se não me engano, existe. Eu não decorei ainda, né? Todas as dispensações, já li e ouvi vários estudos a respeito das dispensações, acho que se não me engano são 7. Mas as duas mais conhecidas são a dispensação da lei e a dispensação da graça. A dispensação da lei começa a partir de Moisés, né, entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai, e vai até Jesus Cristo. E a dispensação da lei termina justamente com a morte e a ressurreição de Jesus. E a dispensação da graça começa a partir da ressurreição de Jesus e vai até os nossos dias. E até, no caso, Jesus arrebatar a sua igreja, que é quando começa a outra dispensação. E aqui Jesus está falando para os discípulos a respeito de que eles deveriam se proteger durante o período em que ele permanecesse morto, né? Porque ele permaneceria morto, ele seria preso na quinta-feira à noite, madrugada de quinta para sexta, mais ou menos, no Getsemane, e aí ele seria torturado, seria espancado, passaria por 4 julgamentos, se eu não me engano, um por Anás, outro por Caifás, outro por Herodes e 2 por Pôncio Pilatos, na verdade 5 julgamentos, e os 2 últimos por Pôncio Pilatos. E após, né, o último julgamento de Pôncio Pilatos, quando ele lavaria as mãos, aí Jesus seria açoitado, aí ficaria praticamente desfigurado, como está lá em Isaías 53. Como já disse, ele teria que arrastar a cruz por 8 quilômetros, né? Acho que só no trecho final que Simão Cirineu levaria a cruz até o Gólgota, aí ele passaria por tudo aquilo que nós já bem sabemos, até morrer. Aí José de Arimateia ofereceria uma cova, né, um sepulcro novo para Jesus ser colocado ali. Nicodemos ajudaria também no sepultamento. Aí as mulheres seriam as primeiras a testemunhar a ressurreição de Jesus, e a primeira pessoa que testemunhou Jesus ressurreto foi Maria Madalena. Enfim, eu já falei isso no vídeo anterior, né? Naquele vídeo que eu falo, se não foi no anterior, enfim, acho que foi sobre a Páscoa, isso. Foi no vídeo sobre a Páscoa que eu falei sobre isso, que a Maria Madalena foi a primeira a testemunhar Jesus ressurreto. E só que aí o que acontece aqui? Tem a dispensação da lei e a dispensação da graça. Aqui ainda estamos na dispensação da lei. Quando Jesus fala aqui das duas espadas, né, de Lucas 22, 35 a 38, ainda estamos na dispensação da lei. Jesus ainda não tinha sido morto. Jesus ainda seria preso. Então Jesus falou aqui para os discípulos se protegerem até ele voltar ressurreto, obviamente, né? Isso aqui, essa ordem de Jesus para eles se protegerem com 2 espadas e tudo mais, para tomar bolsa, tudo, para eles protegerem suas próprias vidas, né? Porque
Eu penso da seguinte forma: a lei ampara, a lei atual brasileira, assim como da maioria dos países do mundo, protege quem precisa defender sua própria família, sua esposa, seu ente querido, enfim. E tem que acaba cometendo, né? Como eu posso dizer? É obrigado a proteger sua família, né? Caso seja atacado, caso sua casa seja invadida, tal. A lei ampara, a lei protege. Se a pessoa é obrigada a fazer alguma coisa com o agressor, aí a lei ele é protegido pela lei de legítima defesa, enfim. Mas eu penso que, como estamos na dispensação da graça, devemos agir com cautela, com muito cuidado, para não fazermos justiça com as próprias mãos, para que não venhamos a fazer nenhuma barbaridade, porque no caso daquele pai em Blumenau que perdoou o assassino do seu filho, isso faz parte da era da graça, a dispensação da graça. O Espírito Santo habita naquele homem, por isso que ele teve aquela atitude. Ele estava emocionado? Estava. Ele estava, né, ainda aturdido com tudo aquilo que tinha acontecido. Mas com certeza hoje ele deve estar mais calmo, hoje ele deve estar mais lúcido, e com certeza ele não se arrepende de nada, nenhuma palavra do que ele falou. Ele com certeza já assistiu o vídeo várias vezes nas redes sociais, dele mesmo falando, dando entrevista, dizendo que perdoava o assassino do seu filho. Com certeza uma pessoa cristã como ele jamais se arrependeria de ter falado aquilo. Porque foi o próprio Espírito Santo que falou por ele. Ainda que a própria carne, a carne humana, diga para ele: você falou besteira, você não deveria ter falado aquilo. Não, a carne fala isso, mas o Espírito Santo, por meio dele, falou aquilo, e com certeza ele, se ele estiver com o Espírito Santo ainda habitando dentro dele, ele não se arrependeu de uma vírgula do que ele disse. E tanto que o próprio Jesus, se nós prosseguirmos com o texto aqui de Lucas 22, nos versículos 47 a 53, temos o seguinte: quando Jesus foi preso, e estando ele ainda a falar, no caso, Jesus falando com os discípulos, tal, para eles se levantarem, né, que ele estava para ser preso, um dos 12, que se chamava Judas, os Iscariotes, ia diante dela, né, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada. E um deles, que era Pedro, aqui Lucas não menciona o nome, mas João, como falarei mais tarde, mostra que é Pedro. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus, disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Ou seja, se Jesus aprovasse a atitude de Pedro, ele não teria mandado parar, né, se acalmar e pegar da orelha do mal e colocar de volta lá na cabeça dele. Aí Jesus continuou aqui, no versículo 52. E disse Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saístes como um salteador com espadas e varapaus. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Os evangelhos, eles retratam de maneira diferente essa passagem, mas se você colocar todos os evangelhos, os quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos esses textos juntos, você consegue encontrar concordância entre eles, embora cada um relate a prisão de Jesus de uma maneira diferente. Mateus, por exemplo, Mateus 26, capítulo 26, versículos 47 a 56. Mateus retrata da seguinte forma: E estando ele ainda a falar, novamente, Jesus falando: Levantai-vos, partamos, eis que chegado que me trai. Eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo, caso Judas Iscariotes, tirando esse sinal: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi. E beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, aqui vieste. Mas não tem nada a ver com o que tem. É que foi mais ou menos assim.
Jesus foi beijado por Judas. Ele perguntou: amigo, aqui vieste? Com um beijo traz o Filho do Homem. Foi sequencial. Depois dele ter falado: amigo, aqui vieste? Ele fala: com um beijo traz o Filho do Homem. É que Mateus pegou só essa parte do amigo que vieste e Lucas pegou com um beijo traz o Filho do Homem. Mas foi em sequência: amigo, aqui vieste? Com um beijo traz o Filho do Homem. Aí ele foi preso. É só que antes de ser preso, né, aconteceu outra coisa que eu falarei mais tarde lá no Evangelho de João. Mas aqui no versículo... Continuando aqui no versículo 50. Então, aproximando-se eles, lançaram a mão de Jesus e prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, Pedro, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: agora presta atenção aqui. Mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Mas Jesus não tinha autorizado o pessoal a usar a espada. Mas a espada não era para ser usada naquela hora, a espada era para ser usada depois que Jesus fosse preso. É que os discípulos não entenderam. Os discípulos achavam que era para usar a espada contra aqueles que prenderiam Jesus, mas não, a espada seria usada para eles se defenderem caso alguém viesse atrás deles, para prendê-los, matá-los, enfim. Era para ser usada depois que Jesus morresse, enquanto Jesus não ressuscitasse. Mas os discípulos entenderam tudo errado. E Pedro, obviamente, como era mais impetuoso, como era mais atirado dos apóstolos, já foi lá, cortou a orelha do mal. Mas vejamos aqui a continuação do versículo 53. Ou pensas tu, Jesus ainda falando para Pedro, ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos, ou seja, milhares de anjos para defender? Ou seja, Jesus sabia que ele estava assinado para aquilo. Jesus sabia que seria preso, que seria torturado, que seria morto. Se ele quisesse, ele poderia mandar os anjos naquele exato momento para salvá-lo, para socorrê-lo, mas não, ele sabia que era... Mas ele orou no jardim: Pai, afasta de mim esse cálice, orou 3 vezes, suando sangue. Ele estava sentindo, o lado humano dele estava sentindo muito, estava sofrendo muito com aquilo, mas o lado divino dele sabia que ele tinha que cumprir aquela missão, e por isso que ele não chamou 12 legiões de anjos, ele deixou que o prendesse. Mas ele também falou o seguinte, no versículo 54: como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saísseis como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender. Todos os dias me assentava com vós, ensinando no templo, e não me prendesses. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, olha os discípulos, como o Pedro foi todo valentão. Um dos discípulos chegou a falar: feriremos a espada, falando que de matar Judas Iscariotes. Mas aqui, no versículo 56, você vê como todos eram covardes. No fundo, todos se fizeram de valentões, mas na hora do aperto mesmo, vazaram. Mas então todos os discípulos, deixando, fugiram. Mas e João? Pedro e Tiago, eles até fugiram junto com os outros, né? Mas João, ele permaneceria sempre por perto. Aliás, João, o apóstolo João, foi o único apóstolo que ficou diante da cruz junto com as mulheres, né? As mulheres, Maria Madalena, Maria viúva de José, Maria mãe de Tiago e João, enfim, Salomé, e João, o apóstolo João estava lá. Agora vejamos no Evangelho de João, como João retrata a prisão de Jesus. No capítulo 18, versículos 1 a 11. Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos. Isso foi no final, né? Depois de Jesus fazer a oração sacerdotal, né? Aí que João resume a ida de Jesus e os discípulos por Getsêmani. Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou seus discípulos. Aí está falando de Getsêmani. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Ou seja, antes dele ser preso, aconteceu isso aqui. Somente João retrata isso. Quem buscais? Respondeu-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E a Judas, que o traía, estava também com eles. Quando depois disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno.
Jesus respondeu: já vos disse que sou eu, se pois me buscar a mim, deixai esses. Aí foi depois dessa hora que Judas o beijou. Como assim, fazendo de conta que tinha acabado de aparecer, salve teu Rabi, ele beijou. Aí Jesus pergunta: amigo, que viesse com beijo, traz o filho do homem. Aí eles prenderam. Aí Pedro, como diz aqui, aí continua aqui, versículo 9: para que se cumprisse a palavra que tinha dito, dos que me desse, nenhum deles perdi. Acho que aqui foi o apóstolo João comentando. Foi nessa hora aqui. Então Simão Pedro, que no caso João foi o único que identificou Pedro como que se habilitara a defender Jesus. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Aí ele fala que ele está lá, aquele que com a espada ferido, com a espada será ferido, aí fala dos 12 legiões de anjos. E agora voltemos aqui para Lucas, capítulo... Aí já na crucificação, Lucas capítulo 23. Após Jesus ter sofrido tudo que ele sofreu, os açoites, a pancadaria, a coroa de espinhos, cusparada, acho que foi até apedrejado no caminho até o Gólgota. Aí Simão Cirineu foi levar cruz e no final do trajeto, aí teve as mãos dos presos pregados. Aí quando já estava lá na cruz, com um à direita, outro à esquerda. Aí no versículo 34 do capítulo 23, Lucas diz o seguinte: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sortes. Agora, falando aqui para o Paulo Cogos e para todos os demais que defendem armamentismo, pena de morte, vingança, justiça com as próprias mãos. Jesus, repetindo aqui, Jesus tinha autorizado os discípulos a se armarem, porque ele sabia que os discípulos correriam perigo de serem presos, torturados e mortos até Jesus ressuscitar. Mas só por causa disso, não era para eles terem defendido Jesus lá no Getsemane para não ser preso, como Pedro tentou fazer. Irmão Paulo fazendo uma gravaçãozinha aqui, ó. E aqui Jesus está perdoando seus algozes. Jesus não somente repreendeu Pedro por ele ter cortado o olho do Malco, como também falou para todos aqueles que o prendiam que ele poderia ter chamado 12 legiões de anjos para defendê-lo, e não chamou, porque sabia que essa é para isso que ele tinha sido enviado ao mundo, para morrer por nós, para morrer pelos pecadores e dar vida eterna a todos aqueles que nele crescem, como está lá em João 3,16. Aí em Lucas 23, versículo 34, ele perdoa aqueles que o matavam. Jesus já estava todo desfigurado, todo ensanguentado, já tinha perdido quase todo o sangue do corpo, não conseguia nem respirar, estava com os dois braços abertos, parece que um dos ombros estava deslocado, ele ficava assim pendurado, não conseguia respirar e tinha que arcar o corpo para trás para poder respirar. E mesmo assim Jesus perdoou seus algozes. E um perdão semelhante, numa situação tão terrível quanto, não foi pior, obviamente não foi pior que a própria crucificação de Jesus, mas foi uma situação tão terrível quanto, que era de um diácono. Aliás, o mais famoso de todos os diáconos, o primeiro dos 7 diáconos, né? Havia os 7 primeiros diáconos, né, da igreja primitiva, e Estevão foi um deles. E quando Estevão, ele foi preso, fez discurso lá, contando todo, né, o que aconteceu com os patriarcas, tal. Aí quando ele falou de Salomão, aí falou que Deus não habita entre os fez mão de obras, e aí acusou todo mundo de ser participante da morte de Jesus, tal. Aí chega aqui no versículo 54, eu lerei do 54 ao 60, do capítulo 7 de Atos. E ouvindo eles isto, no caso, aqueles que, né, estavam ouvindo o discurso de Estevão, aí Estevão começou a acusar todo mundo, né, de ser participante da morte de Jesus. Enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, no caso Estevão, estando cheio do Espírito Santo, olhou, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse, ou seja, antes mesmo dele ser apedrejado, o pessoal estava tudo gritando com ele, xingando, né? Antes mesmo dele ser preso, Estevão estava no meio
e viu os céus abertos e Jesus. Ó, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé. Ó, quem entende um pouco de monarquia sabe que para um rei ficar em pé é porque ele aprova algo que está acontecendo. Ele é assim, para um rei se levantar do trono, alguma coisa muito grave ou muito assim surpreendente que está acontecendo. E Jesus estava em pé ao lado de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram-nos contra ele. Eles agarraram Estevão, começaram a espancá-lo, começaram a arrancar a roupa dele e expulsando-o da cidade o apedrejavam. E as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Foi o Saulo que eu mencionei no vídeo, né, que eu gravei para Vitória Souza e para Paulo Cogos. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E estava o pessoal tacando pedra nele, até ele ficar todo desfigurado, ensanguentado. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Foram as últimas palavras de Estevão antes de morrer, perdoando seus algozes. Ele estava todo desfigurado, todo ensanguentado, todo arrebentado, e ele pelado. E ele disse: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Ele tinha todo o motivo do mundo para ficar com ódio, ficar com raiva, para amaldiçoar aqueles que o matavam, mas ele fez exatamente o contrário. Orou por eles, por aqueles que o matavam. E eu quero encerrar esse vídeo aqui lendo a carta de Paulo aos Romanos. Ó. O mesmo Saulo de Tarso, que tinha participado da morte de Estevão, que tinha consentido na morte dele, agora como Paulo, o apóstolo Paulo, totalmente transformado, totalmente restaurado pelo Espírito Santo, enviado pelo próprio Jesus para pregar para os gentios. E aqui escrevendo os Romanos, no capítulo 12, versículos 9 a 21. O amor seja não fingido, aborrecer o mal e pegar-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicar com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes, não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis, agora presta atenção, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Ou seja, deixa a ira de lado. Porque está escrito: minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E eu estava até esquecendo de um texto, deixa eu mencionar esse texto antes de encerrar o vídeo, que é no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Não, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículos 38 a 48. Para encerrar o vídeo. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes o que vos amam, que galardão havereis? Não fazes publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazes publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E essa perfeição aqui não tem nada a ver com não pecar, porque somente a perfeição mesmo, no sentido literal da palavra, só alcançaremos no céu, quando tivermos os corpos glorificados, transformados. E aqui está
A perfeição, no caso, é de sermos imitadores de Deus, imitadores de Jesus Cristo. Então, que esse vídeo possa fazer diferença na sua vida, eu creio que este vídeo, né, responde qualquer dúvida. Se o Paulo Cogos assistir meu vídeo anterior, com certeza esse vídeo responderá qualquer pergunta que ele queira fazer para mim. E se você conhece alguém que defende armamentismo, pena de morte, justiça com as próprias mãos e vingança, mande esse vídeo para essa pessoa, que com certeza Deus falará no coração dela. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe, até de pesquisa.